Olá, gente, olha só, agora nós vamos estudar um conteúdo sempre presente nas provas de concursos vestibulares, que é justamente o uso do hífen. De primeira mão, em primeira mão, eu já queria adiantar para vocês que o hífen ele é usado em diversas situações, não é? Por exemplo, o hífen é utilizado na separação silábica, não é? Aquele tracinho ele é denominado como hífen. Eu vou utilizar o hífen também diante de substantivos compostos, adjetivos compostos, porém, a nossa aula de agora, ela é voltada justamente para o uso do hífen na formação de palavras, tá certo? E justamente voltado de acordo com o novo acordo ortográfico. Então nós vamos analisar agora o uso do hífen, não é, em virtude do novo acordo ortográfico. Então olha só, gente, nós vamos iniciar diante de prefixos de sílabos, né? Como utilizar o hífen diante de prefixos de sílabos. Johnston, o que é um prefixo de sílabo? É um prefixo com duas sílabas. Então olha só, acompanha. Vamos pegar esse prefixo aqui, olha, mini. Algumas pessoas devem estar pensando, Johnston, não já teve essa aula não? Não, no site não. Eu tenho algumas dicas no Instagram, naquelas dicas curtinhas. Agora nós vamos estender mais essa aula de hífen. Então olha só. Gente, mini é um prefixo de sílabo, né? É um prefixo que eu tenho duas sílabas. E o que é que acontece? Olha só. Gente, nós vamos manter o uso do hífen se acontecer o seguinte, você presenciar o prefixo de sílabo, o prefixo com duas sílabas, e a palavra seguinte, ela começar com H ou com a mesma letra que terminou o prefixo. Então, olha só, a palavra mini, o prefixo mini, terminou com I. Então, se a palavra seguinte for, por exemplo, mini internato, então preste atenção nisso aqui, ó, mini internato. Perceba que a palavra seguinte começou com I. Então, se o prefixo termina com uma vogal e a palavra seguinte começou com a mesma vogal, o uso do o uso do hífen, ele passa a ser obrigatório. Johnston, me dá uma outra situação em que o hífen ele vai ser mantido. Preste atenção, olha só. Eu vou pegar aqui, certo, o mesmo prefixo, olha só, mini. Aí se eu pego aqui, ó, e a palavra seguinte, eu coloco hospital, tá? Só um exemplo, olha só, mini, eu estou diante de um prefixo de sílabo e a palavra seguinte começou com H. Ou seja, o uso do hífen aqui também passa a ser obrigatório, tá certo? Então, um resumo aí rápido do que já foi falado. Diante de prefixos de sílabos, se a palavra seguinte começar com a mesma letra que terminou o prefixo, eu tenho aí o uso do hífen obrigatório, tá? E se a palavra seguinte começar com H, mesma situação. Olha um outro exemplo desse primeiro caso aqui, olha só. Se eu tenho aqui, ó, micro-ondas, então o que é que acontece? Antes a palavra micro-ondas era junta, não é? Então o que é que acontece aqui? Agora, ó, micro-ondas, não é? Por que isso acontece, Johnston? Porque micro é um prefixo de sílabo, terminou com O e a palavra ondas começou com O também. Então essa palavra tem que ser separada por hífen, tá certo? Essa é a nossa primeira regra de hífen e agora nós vamos identificar uma segunda possibilidade. Olha só, Johnston, quando é que o hífen também eu vou ter um cuidado especial em virtude do novo acordo ortográfico? Olha só, gente. Vamos continuar agora com os prefixos de sílabos, tá certo? Vamos pegar aqui ó, um outro prefixo, contra. Gente, olha só. Contra é um prefixo de sílabo, eu tenho aqui ó, duas sílabas. O que é que acontece? A palavra contra-reforma, por exemplo, antes ela era separada por hífen, né? Contra-reforma. A mesma coisa acontecia com essa daqui, ó, contrassenso, não é? Então essa palavra é escrita dessa forma aí, ó, essa derivação aqui, contra um prefixo de sílabo. O que é que acontece? Com o novo acordo ortográfico, a gramática e a Academia Brasileira de Letras, ela direciona você, indica que você faça da seguinte forma, olha só. Diante de prefixos de sílabos, se a palavra seguinte começar com R ou com S, nós não podemos mais utilizar esse hífen. A gente retira o uso do hífen e a gente duplica esta consoante.
No caso de reforma, começou com R, eu duplico esse R, e no caso de contrassenso, a mesma coisa, né? Então, hoje, a palavra contrassenso, ela é escrita junta com dois S's, e contra-reforma, junta com dois R's. Só que, olha, gente, eu tenho algumas dicas pertinentes, algumas dicas interessantes e que sempre estão caindo aí em concursos vestibulares e a gente precisa lembrar. Olha só, primeira dica é uma exceção que nós temos para o prefixo de sílabo vice, tá certo? Então, vice-prefeito. Pelo novo acordo ortográfico, como a palavra seguinte, não é? Não tem R, não tem S, não é? Não repetiu a mesma vogal que terminou o prefixo, nem começa com H. Por exemplo, a palavra prefeito, vice-prefeito, deveria ficar junta, mas continua separado, tá? Não houve alteração diante do prefixo vice. Agora, dicas importantes aí que eu queria que você lembrasse era o seguinte, ó, são algumas palavras que estão caindo sempre em concursos vestibulares e os alunos estão tentando aplicar esse novo acordo ortográfico e não deve. Vejamos alguns casos, olha só. Uma palavrinha que está caindo muito é essa daqui, ó. Essa palavra aqui, ó, mini saia. Por que, Johnson, está caindo muito? Olha só, as bancas, não é? Elas são muito tendenciosas, então elas tentam levar o aluno para o erro. E você tem que se ligar muito na pergunta de como a banca está tentando puxar de você. Olha só, eu já vi perguntas, as bancas elaborando perguntas da seguinte forma: assinale a alternativa que apresenta uma série de palavras, não é, que eram escritas separadamente e hoje estão juntas. São palavras derivadas que estão juntas, né, formando uma única palavra, uma única expressão. Então, por exemplo, contra-reforma, que nós acabamos de estudar, é um exemplo, porque contra-reforma era uma palavra separada por hífen e hoje está junta. Aí, nessa mesma série de palavras, a gente encontra a palavra contrassenso, nós acabamos de estudar. Contrassenso era uma expressão separada por hífen, hoje é uma única palavra. Aí a banca pega e coloca nesta mesma série a palavra mini saia e o aluno vai lá e assinala como verdadeiro. Por quê? O aluno pensa, mini saia é um prefixo de sílabo. Antes era separada por hífen, hoje, como a palavra seguinte começou com R ou com S, neste caso daqui S, então duplicou-se e está junto com dois S, não é? Só que está errado. Por quê? Mini saia, a palavra mini saia sempre foi junta. A grafia da palavra mini saia sempre foi assim. Mini saia nunca foi separada por hífen. Então eu preciso ter cuidado nisso aqui, para não achar que mini saia hoje é uma única palavra grafada com dois S's por conta do novo acordo ortográfico. Não! Mini saia sempre foi uma palavra escrita com dois S's. A mesma coisa acontece com a palavra girassol. Por quê? Muita gente acha que girassol era uma palavra separada por hífen e depois do acordo ortográfico ficou uma palavra junta com dois S's. Não! Girassol sempre foi grafada desta forma. Girassol sempre foi grafada com dois S's. Então tem que ter muito cuidado com isso. E para a gente encerrar a aula de hoje, eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra palavrinha que está caindo muito. Não é? Entra no grupo de exceções, pouquíssimos livros trazem, mas que o aluno que não tem essa dica pode perder aí uma questão valiosa que pode valer aí tua vaga no concurso ou no vestibular. Olha só, gente, diante dessa palavra aqui, ó, guarda, não é? Guarda roupas. Então dá uma olhadinha para cá, ó. Guarda-roupa, vê só. Se você for pegar essa palavra aqui isoladamente e for analisar com o novo acordo ortográfico, o que é que a gente tem? Guarda, todo mundo pensa que é um prefixo de sílabo, não é? Guarda, o prefixo de sílabo. E o que é que acontece? Se a palavra seguinte começar com R ou com S, o que é que a gente deve fazer? A gente deve duplicar a consoante e juntar.
Aí muita gente fica parado nessa palavra aqui, nessa expressão, porque realmente guarda-roupa junto com dois R's é estranho. Mas eu tenho que saber que ela continua com hífen, não é porque é estranho ou deixa de ficar estranho. É porque a banca já coloca para você errar. A banca é tendenciosa. Mas você vai lembrar do seguinte, gente. Guarda-roupa, ela continua sendo uma expressão separada por hífen, não é porque é uma exceção do novo acordo ortográfico, é porque guarda não é considerado um prefixo. Guarda é considerado uma derivação do verbo guardar. Tá certo? Então, por isso que não entra naquela regra de prefixo de sílabo. Se a palavra seguinte começar com R ou com S, eu duplico a consoante e junto, como aconteceu com contra-reforma, contrassenso, guarda-roupa é diferente. Porque guarda, diferentemente de contra, por exemplo, não é uma derivação de um verbo e não um prefixo. Então fiquem atentos a essa aula, é muito importante a parte de hífen. Abraço e até mais.